Oi, gente, tudo bem? Estou só colocando aqui. Bom, na aula de hoje, então, como a gente já tinha falado, né, vamos passar um pouco pelas teorias críticas estruturalistas, né? E é importante eu já adiantar que essa é uma linha teórica, né? Estou procurando meu microfone aqui, mas não estou encontrando. Enfim, essa é uma linha teórica que muitas vezes nem aparece nos livros texto, né? Vocês viram que provavelmente a leitura que eu pedi não é mais o Krugman, porque esse tipo de abordagem, eu diria para vocês que é uma abordagem em declínio em muitas universidades e centros de economia. O pensamento heterodoxo ou pensamento crítico, ele é um pensamento que foi perdendo força. Você tem alguns expoentes nas grandes universidades aqui e ali, né? Aqui no Brasil, grandes universidades que têm projeção nessa área é o próprio Instituto de Economia da Unicamp, que eu passei para vocês uma live, né, que foi feita recentemente na Semana da Economia. Também o pessoal da UFRJ, o Departamento de Economia da UFRJ, tem grandes expoentes do pensamento mais crítico. E os outros departamentos no Brasil, você tem um ou outro professor que trabalha essa abordagem, né? Nos Estados Unidos, um grande centro desse tipo de pensamento é a escola New School, que se localiza em Nova York. Então, essa escola ela é tradicionalmente mais crítica, heterodoxa. Na Europa, você tem também alguns expoentes, né? Falando mais especificamente do norte global, e um ou outro professor também perdido que você pega ali nas universidades norte-americanas. Mas, para quando a gente analisa do ponto de vista sul global, essa é uma perspectiva teórica muito importante. Faz muito sentido a gente entender a abordagem crítica do pensamento clássico, do pensamento neoclássico, né? Se vocês estão lembrados, um dos objetivos do curso é que a gente consiga fazer uma leitura crítica das coisas. Então, a gente entenda quais são as diferentes visões que se tem sobre as relações internacionais. Então, nas primeiras aulas, nós vimos os fundamentos da teoria clássica e da neoclássica do comércio internacional, e hoje nós começamos a abrir essa seção do que muitos autores chamam de teoria protecionista, porque, em última instância, o que essa teoria crítica ela vai falar? Ela vai falar que, olha, existem vantagens comparativas no comércio, ok. Entretanto, o comércio internacional, ele está falando de parceiros desiguais, que não têm a mesma condição de competir no comércio internacional. Então, nós não estamos tratando de uma eficiência, né, a partir de regras de um mesmo nível. Então, é como se uma pessoa, né, numa competição, alguém estivesse saindo de lá de trás e alguém está ali na frente. Então, como que você vai falar de competitividade, sendo que as condições de competitividade são muito diferentes, né? Então, a gente fala que regras desiguais, né? O livre comércio, ele quer trazer regras iguais para condições diferentes, e a abordagem protecionista, ela vai falar que não. Os países em desenvolvimento, eles precisam de regras específicas, salvaguardas e coisas do tipo. Vocês devem estar ouvindo, né? Está tendo reforma aqui no vizinho, então toda aula vai ter esse barulho bem agradável aí de reforma. Bom, então, da última aula, antes da aula de modelos gravitacionais, né, nós vimos essas duas grandes conclusões da abordagem liberal, que vai falar sobre os ganhos absolutos, a maximização da riqueza, a especialização econômica com ganhos de eficiência produtiva e, consequentemente, ganhos na renda nacional, na atividade econômica. Reduzindo preços, o consumidor ele seria beneficiado, porque a competição ela vai levar a uma queda de preços, né? Então você vai poder acessar um produto importado a um preço muito menor. Então esse é o grande poder da teoria econômica liberal, a clássica, né? Que o consumidor ele vai acessar o produto num preço mais baixo, com isso ele vai ter um maior bem-estar.
Então, o bem-estar aqui é medindo muito, isso é importante vocês entenderem, né? O bem-estar representa consumo de produtos, né? E por que eu quero chamar atenção para isso? Porque hoje a gente está no mundo do desenvolvimento sustentável. Então, a partir da percepção de que eu não posso considerar bem-estar apenas o consumo material, né? Então, isso já vem uma crítica também em cima desse tipo de abordagem, mas guarda isso, é só uma digressão aqui. Vai falar do uso eficiente dos recursos escassos e aumentando as possibilidades de consumo material, como eu estava falando. Já a abordagem protecionista, ela vai enxergar o comércio livre, na verdade, como uma ameaça à autonomia nacional e o bem-estar. E eu acho que a crise do coronavírus deixou isso muito evidente, né? Puxa, se eu dependo de importação de respirador, por exemplo, o meu país vai ficar por último na lista. Primeiro o país vai pensar, o país que exporta vai pensar nele, na segurança nacional dele, e depois ele vai pensar nos outros países, né? Então, a autonomia nacional, quando a gente está falando, em primeiro lugar, vem em relação ao abastecimento dos produtos. E também, em segundo lugar, diz respeito a você não se tornar vulnerável, completamente dependente de uma decisão política externa à soberania nacional. Então, isso é muito crítico, né, para os economistas da abordagem protecionista. E vamos falar, então, das assimetrias, dos ganhos relativos e da divisão internacional do trabalho. Então, toda vez que você ouve esses termos, provavelmente você está lendo um economista mais crítico, heterodoxo. E quando você ouve os termos maximização de riqueza, eficiência, economia, você está lendo um economista mais liberal, ok? Então, é essa percepção que eu quero que vocês tenham. Então, a partir, né, de qual ideia que veio essa questão mais crítica? Bom, dos próprios limites das abordagens clássicas, né? Primeiro, o questionamento das vantagens comparativas como uma grande explicação para os fluxos internacionais. A gente já falou um pouco do paradoxo de Leontief, né, que ele via que, olha, não necessariamente os países exportam aquilo que eles têm vantagens comparativas, né? E outras do desenvolvimento das mensurações, das métricas, da maneira de mensurar os fluxos de comércio nacional, esses são uma evolução que você teve a partir dos anos 50, né, de conseguir mensurar os fluxos internacionais de comércio. E aí percebeu-se que o comércio nacional, ele se desenvolvia, na verdade, mais entre nações envolvidas, né? É uma festa dos ricos, na verdade. Quem são os grandes players do comércio nacional? Nós já falamos sobre isso. São os países envolvidos. Os países em desenvolvimento, ou países subdesenvolvidos, na verdade, eles entram ali numa cadeia ou outra, mas os grandes fluxos são, muitas vezes, entre países que têm dotações fatoriais muito similares, ou com poucas diferenças, como eu coloquei aqui. Então, a partir desse questionamento, você tem uma evolução na abordagem, né, neoclássica, daí as novas teorias do comércio internacional, nós já falamos sobre a diferenciação tecnológica, diferenciação do produto e dos rendimentos de escala. E aí surge, então, essa outra linha, né, se desenvolve uma outra linha de abordagem, que vai falar que, na verdade, os países, eles não se abrem para o comércio internacional. Na verdade, os países, eles se fecham para buscar superávites comerciais. Então, esse é o argumento da indústria nascente, que é, inclusive, um argumento que o Krugman já tinha falado, né, naquele capítulo sobre rendimento de escala. Eu lembro que um de vocês tinha perguntado sobre esse tema, né? E da onde vem essa ideia da indústria nascente? Essa vem a ideia do Hamilton, que foi um que estudou, né, sobre a questão da indústria nascente nos Estados Unidos, bebendo muito na fonte de Friedrich List, que era um economista alemão. E ele, o termo indústria nascente, então, né, eu coloquei, refere-se à etapa do desenvolvimento que a indústria ainda não alcançou um nível de produção de economia de escala.
ela está num nível ainda de muitas pequenas indústrias, né? Ela não chegou num ponto que a gente fala no mercado maduro. E aí, era como se você advogasse por uma proteção a esse mercado, né? Garantindo uma reserva de mercado temporária, até elas chegarem num nível mais maduro de indústria. E o que o Hamilton advogava ali para os Estados Unidos no século XVIII, século XIX, na verdade, é que os Estados Unidos acabou fazendo, a Alemanha fez, o Japão fez, então o Chang já é um autor, a gente vai assistir, eu vou colocar depois uma aula que ele dá sobre esse tema que é bem interessante, e ele tem alguns livros, né, nessa linha. Ele seria um dos economistas que conseguiu sistematizar toda a história, né, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, da Alemanha, mostrando que, olha, o que, na verdade, esses países fizeram não foi só abrir para o comércio internacional, foi proteger a indústria deles, e depois que ela estava muito consolidada, evoluída, amadurecida, madura, aí sim abrir o comércio de outros países, abrir o mercado de outros países, né, através das organizações multilaterais do comércio, através de acordos de livre comércio e assim por diante. Então, a gente vê duas grandes perspectivas aí, né, a perspectiva liberal, que vai evoluir para as novas teorias do comércio internacional, enxergando que a especialização, né, vai levar ao aumento na escala e dando ganhos de produtividade e o crescimento, e, de um lado, a perspectiva protecionista, que vai falar que eu não tenho como falar de abertura comercial se as desigualdades tecnológicas são profundas entre os países, né? Ou então de ganhos de escala nesse caso. Também não posso falar peraí, gente, que eu não tenho como dar pausa aqui. Filha, a mamãe está dando aula, você espera, tá bom? Obrigada. Eu não tenho também como falar de competitividade ou ganhos, né, do comércio internacional, sendo que um país vai se especializar em produtos agrícolas, cujo valor tende a cair no longo prazo, e outros países vão se especializar em tecnologia, sendo que cada vez você está criando um produto novo, algo novo, que geralmente é muito mais caro. Então, existe uma deterioração dos termos de troca. Esse é um termo que vai aparecer muito, vocês vão ver no texto, vocês vão ver na live que eu separei para vocês, né? É um ponto-chave e também é questionado pelos críticos. Já vou dando aqui algumas dicas, né, do exercício. Então, a questão é isso, você vai dar regras iguais para jogadores que estão em condições muito assimétricas, né? Então, essa é o grande questionamento. Então, a teoria do subdesenvolvimento, que é diferente da teoria da dependência, né? A teoria da dependência, quando a gente fala teoria da dependência, a teoria estruturalista, a teoria cetalina, a gente está colocando no mesmo saco teorias que são diferentes, prestem atenção. Só que elas têm por trás a grande visão, que a gente chama da teoria estruturalista, de enxergar o mundo com uma estrutura, né, que é o centro e a periferia, ou a semi-periferia em algumas perspectivas. Então, eu entendo que quando eu falar de teoria do subdesenvolvimento, ou a teoria da dependência, ou a teoria estruturalista, na verdade, eu estou sempre remetendo às os grandes argumentos em que esses autores concordariam, tá? Com pequenas nuances de um para outro. Mas entendo que falar de Prebisch, eu estou falando de uma coisa. Se eu falo de Gooder e Frank, né, eles têm muitas similaridades, mas eles também têm discordância entre eles. Ok? Então, esses são alguns nomes aqui que a gente vai falar. Eu vou falar um pouco mais do Prebisch, até porque ele tem foi um dos precursores, né, dessa perspectiva na América Latina. E até porque depois eu indiquei também o documentário do Furtado, como esse foi o ano do centenário, né,
do Furtado, então tem muita produção sobre eles, eu imagino que vocês também já tenham tido algumas coisas, né? E até porque a live também vai falar um pouco melhor da obra do Furtado. Então, aqui na teoria, eu escolhi falar um pouco mais sobre o Prebisch. Então, o que eles têm de comum? Bom, eles vão focar na tendência estrutural da deterioração do termo de troca, certo? Então, eles dizem que, olha, a estrutura do sistema mundo, ela faz com que aquilo que a periferia exporte, ela tem o preço, né? Termos de troca é preço. Ele vale cada vez menos, enquanto que o centro exporta vale cada vez mais. Então, isso é uma condição desigual, na perspectiva desses autores, ela é uma condição estrutural, é algo estrutural, você não resolve com um esforço individual de um país sendo muito mais competitivo, não adianta ele produzir muito mais, porque, pelo contrário, o efeito vai ser o contrário, se ele aumentar muito a oferta, ele vai diminuir mais ainda o preço desse produto, certo? E eles estão olhando, se eu pego para o Furtado explicando isso, ele está olhando para os ciclos que a gente teve de expansão do setor externo brasileiro, café, exportando açúcar, né? Em economia brasileira, vocês veem os vários ciclos, informação econômica e coisas do tipo, né? E o conceito da heterogeneidade estrutural, que você vai ter, então, essas diferentes estruturas dentro, às vezes, de cada país. Então, qual é a ideia aqui? Que na agenda do desenvolvimento, você deveria ter uma agenda, uma proposta de redução dessas heterogeneidades, certo? Por quê? Para reduzir desigualdades. Então, o tema que eu trouxe para vocês na live, que é sobre desenvolvimento regional, talvez vocês devam ter pensado, nossa, mas o que tem a ver o desenvolvimento regional com o comércio internacional? Tudo. Essa é a grande visão que vocês precisam ter, que quando a gente fala de relações internacionais, na verdade nós estamos falando de variáveis internacionais que têm efeito no doméstico, no Brasil, e o Brasil, por ser um país muito grande, nós temos desigualdades regionais muito fortes. Então, essa é uma questão que eu gostaria que vocês estivessem, né, assistindo a live, que vocês entendessem isso, que o país exporta, e isso não quer dizer que isso é bom para todas as regiões do Brasil. Então, isso você vai ter efeitos locais, regionais também, né? E aí, o comércio internacional, ele não necessariamente vai levar esses ganhos, ele não vai levar a convergência das taxas de crescimento, a gente falou disso em uma das aulas, né, a questão da convergência. O que eles estão falando que, olha, na verdade, não, vai ter uma divergência no crescimento dos países e essa divergência vai aumentando, ou seja, o resultado que essa teoria vai falar é que a desigualdade entre países, ela vai aumentar, e isso vai ser crescente, é a divergência. E aí, com essa percepção sobre o que aconteceria no futuro, eles têm também uma visão propositiva. Quando vocês estiverem em TRI 2, vocês vão estudar teorias críticas, vocês vão ver que a teoria crítica, e aqui crítica, eu estou falando de teoria crítica em relações internacionais, ela tem um grande diferencial das outras teorias, porque ela é uma teoria que fala que, olha, se eu estou vendo que a estrutura está ruim, eu preciso intervir na estrutura, para mudar essa estrutura. Enquanto as outras perspectivas teóricas, elas entendem que ciência não tem que intervir, né, assim, diretamente, existe o sujeito separado do objeto. Bom, e aí quando eu estou falando de estruturalismo, o que quer dizer isso, professora? Estruturalismo. Olha, estruturalismo, eles são fenômenos que não podem ser analisados segundo leis universais, né, que a gente vê nas teorias clássicas e na teoria neoclássica, por exemplo, que você tem leis universais, sempre vai ter vantagem comparativa, o comércio sempre vai dar ganhos para os dois atores, sempre. Então, tudo que a gente vê muito comum hoje na economia, né, as leis de oferta e demanda,
tudo dá certo pela precificação, vamos chegar ao bem-estar social, né? No estruturalismo econômico, tudo é complexo, né? Você não pode simplificar coisas complexas. Então, o subdesenvolvimento e a pobreza, eles não vão se resumir a estágios, né, de uma evolução. Olha, primeiro você é subdesenvolvido, aí você promove muita política, você liberaliza muito comércio, liberaliza todos os mercados e dá certo, e aí e pronto, e chega no céu do desenvolvimento. Não é assim, né? O estruturalismo econômico, ele entende que há muitas complexidades que muitas vezes não podem ser matematizadas, né? Essa é uma chave metodológica importante. Quando a economia clássica, ela se matematiza, para você matematizar um processo social, você precisa simplificar agentes muito complexos, que são os seres humanos, em números, em funções, né? Então, uma crítica muito forte é isso, né, da teoria estruturalista, que a soma das vontades individuais, ela é diferente da soma do bem comum. Se cada ator ganha, esse ganha, isso não quer dizer que o país inteiro ganha, né? Por quê? Porque é conflito de interesse. Um é produtor de banana, o outro é industrial. Um quer o câmbio desvalorizado, o outro quer o câmbio valorizado. Então, o que o estruturalismo traz é que, olha, o mundo não é preto no branco, né? Tem coisas que são muito mais complexas nas relações sociais, e imagine nas relações internacionais. Então, na teoria clássica, as economias avançadas, elas vão representar um ponto de chegada, a um dia, pela convergência, todos os países vão ser desenvolvidos, né? É uma questão de você aplicar boas políticas e um dia você vai chegar lá. E pela teoria estruturalista, o próprio Furtado tem um livro chamado O Mito do Desenvolvimento Econômico, que ele vai entender que isso é um mito. Por quê? Porque as relações, elas são estruturais, né? A relação centro-periferia. Continuando, então, falando um pouquinho do Hirschman, né, que é também um expoente nessa linha daí do estruturalismo e do subdesenvolvimento. Então, ele fala que superar o subdesenvolvimento vai ser uma tarefa complexa, né, você não vai explicar o subdesenvolvimento pela escassez, mas por evidenciar suas potencialidades. E, para isso, você precisa de um agente coordenador, que é o Estado. Então, o estruturalismo, os protecionistas, eles tiram o Estado de uma função de meramente promotor, de administrador de contratos e da justiça e direitos de propriedade. Né? Essas são 3 funções que, inclusive, nós conversamos numa das aulas, apareceu num dos textos, né? Vai falar que não, o Estado não tem só essa visão reducionista. O Estado, ele tem capacidade de planejar, de vislumbrar, de pensar e promover o desenvolvimento num país. E aí, o Hirschman, isso eles são muito, cada autor tem uma visão sobre o capital estrangeiro, tá? Mas o Hirschman, especificamente, ele acha que ele pode ter um papel positivo para o desenvolvimento, pois não tem compromissos políticos e ele é um agente da inovação, mas o capital estrangeiro, ele vai ter um risco aí na questão do balanço de pagamentos. Por quê? Porque como ele não tem um compromisso político, numa crise, o capital estrangeiro voa. A gente fala fuga de capitais. Isso vai ser um termo que a gente vai falar bastante em ECI 2, né? E aí, o desenvolvimento, ele vai ser caracterizado por desequilíbrios e tensões, que podem se transformar em fatores de impulso ou desafios. Então, o Hirschman, ele tem essa visão mais complexa. O Prebisch, ele é economista, trabalhou no setor público, aqui tem alguns livros, né, que ele publicou, e o que ele entende como o que é o desenvolvimento, né? O desenvolvimento dos países periféricos, ele é diferente da transição clássica, do desenvolvimento que os países envolvidos passaram. Ele entende que são coisas diferentes, né? Primeiro porque
o processo de industrialização, ele é diferente, ele não se deu com o florescimento da indústria, como a gente viu lá na Inglaterra, ou alguns outros países, na Bélgica, na Holanda, né? Não, na verdade, a indústria aqui, ela surge, em economia brasileira, vocês devem ver isso, a industrialização no Brasil e em outros países da América Latina, ela surge como uma resposta a um estrangulamento do balanço de pagamentos. A gente não tinha dólares para importar o que a gente precisava. Então, por isso que você começa a ter um processo de industrialização incipiente no país, né? E aí você tem alguns setores industriais, e a partir desse processo de industrialização, a gente tem uma difusão do progresso técnico do norte para o sul. Veja, não foi a criação da indústria, a inovação, algo que surgiu do nada, não, é uma cópia do que a gente já tinha no desenvolvimento industrial. Então, você já parte de momentos completamente diferentes, né? E aí ele usa esse termo do centro-periferia, que no sistema mundo também tem, né, essa visão aqui, o André Gudey-Frank vai usar também essa visão, já que Richman traz, né, e aí o que o Prebisch vai falar? Que a difusão do progresso técnico é essencial para o desenvolvimento, e ela aconteceu de formas distintas. No centro, ele propagou-se pela economia como um todo, e na periferia ela foi incorporada no setor exportador. Então ela não foi pervasiva, alcançou toda a economia, não. Ela aconteceu ali onde dava para ser incorporada. Isso é uma diferença tão fundamental, porque a maioria desses autores entende que a indústria ela vai ser o grande motor do desenvolvimento. Né? Então, por isso que se promove nesses países o período que a gente chama de substituição de importações, né? A industrialização pela substituição de importações como uma política planejada de desenvolvimento dos países. E desde 1980, o que a gente tem, desde a crise da dívida, é o desmantelamento disso. Hoje a indústria brasileira, só para vocês terem uma noção, ela corresponde talvez a 15% do PIB brasileiro, é muito pouco, né, perto da grande participação que ela já teve no PIB, mais de 30%, né, na grande era ali do Getúlio Vargas ou do Kubitschek, né. Então, aí novamente, né, o Prebisch vai falar da questão da deterioração dos termos de troca, e de novo, acho que é a terceira vez que eu estou falando isso hoje, né? Como os preços dos produtos manufaturados, eles tendem a aumentar, porque são inovações, e os produtos primários tendem a declinar, então o benefício decorrente da introdução de novas tecnologias nas duas áreas vai se concentrar cada vez no setor industrial, que por tabela está no centro, que são as áreas difusoras das inovações técnicas, né? Então, isso vai levar a um desequilíbrio externo, porque, ora, se as coisas dos países envolvidos custam muito mais caro do que a gente consegue exportar, então, o que ele está falando aqui é que sempre isso vai perpetuar uma dependência desses países, porque a gente sempre a nossa balança comercial vai ser sempre deficitária, porque sempre vai ser mais caro importar do que exportar. Então, isso é uma ideia-chave que eles vão trazer para falar, olha, por isso que o país precisa proteger sua economia. E isso também vai levar à inflação dos países periféricos. Por quê? Porque você vai ter diferente evolução dos preços dos artigos exportados, promovendo crise cambiais, certo? Ou seja, o produto importado, né, ele vem num preço, você tem a taxa de câmbio, que ela tem a ver com a oferta de câmbio aqui dentro do país, e aí você tem pouco dólar, porque você não emite dólar. Tá bom, depois a mamãe põe. Peraí, gente. Tá muito apertado, só você colocar aqui. Precisa de mais um, filho? Legal. E isso vai promover, então, uma dependência ao capital externo desses países, né? Com consequente baixa capacidade do investimento, e do investimento privado, e também do investimento público.
Então, nesse modelo de substituição de importações, a industrialização, ela vai forçar um câmbio desvalorizado. Essa é a grande política que se promove na substituição de importações. Isso vocês vão ver do ponto de vista histórico, né, em economia brasileira. E fazendo com que os produtos importados fiquem muito caros aqui dentro do país, incentivando a indústria nacional, ou seja, protegendo a indústria, forçando essa indústria, forçando entre aspas, né, incentivando, dando ganhos para esse industrial aqui dentro, e ele acaba quase não competindo com o produto importado. Esse é um modelo que acabou terminando, fracassando nos anos 80, no modelo da crise da dívida que nós tivemos, né? Mas a gente pode falar mais sobre isso na aula assíncrona, se vocês quiserem, mas esse foi um modelo de desenvolvimento da indústria brasileira, basicamente, ao longo aí, a partir de 30 mais ou menos, mas a partir de 50, com certeza, até os anos 80, certo? Então, eu estava aqui. Basicamente, você vai exportar produtos primários, né? E para superar o estrangulamento externo, que é a falta de dólares para comprar o que a gente precisa, e aí se propõe que o país adote uma política de substituição de importações. Isso começa de Getúlio Vargas e vai depois até o segundo PND. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento, né? Comércio e desenvolvimento, o que o Chang fala? Não é para encaixar? Não. Cada braço? Não, para cada braço. Ah, tá. Então, o livro clássico do Chang, que é esse Chutando a Escada, ele vai trazer o caso de vários países envolvidos, né? E mostrar como eles se desenvolveram. Do ponto de vista metodológico, o país tem o livro, ele tem até uma crítica, né, porque ele tem essa teoria, que foi através das medidas protecionistas, e ele escolhe só os países que se desenvolveram através dessas medidas, né, então, uma falha metodológica do livro é exatamente essa. Mas, você vê que isso é uma grande discussão. Calma aí, Samara. Filho, daqui a pouco eu coloco, tá? Deixa a mamãe terminar a aula aqui. Você vê que isso é uma grande discussão, porque entre os liberais e entre os protecionistas. Até hoje, na China, né, fala-se que a China se desenvolveu porque ela abriu a sua economia. Enquanto que os protecionistas falam, não, a China se desenvolveu porque ela abriu, mas ela permaneceu implementando políticas de desenvolvimento. Então, essa discussão, e câmbio desvalorizado, né, forçado. Então, essa discussão, ela é uma discussão que ela vai se desenrolar, e até hoje ainda existe, por isso que eu coloquei até o artigo do Bresser Pereira, que é um artigo desse ano, para vocês entenderem o que as duas grandes visões, né? O Bresser Pereira, eu achei que ele consolida bem nessas 7 primeiras páginas, essas visões do liberalismo e do novo desenvolvimentismo. Por que ele chama novo desenvolvimentismo? Porque aqui no século XX, você vai ter o Chang e alguns outros autores trazendo o exemplo de alguns países que adotaram essas medidas, né, principalmente câmbio desvalorizado, mas também a gente pode falar outros tipos de medida protecionista em geral, que aqui eu estou falando de tarifa, de cotas e coisas do tipo, e se desenvolveram, certo? E presta atenção que na live, o próprio Plínio, que tem uma visão muito mais crítica de todos esses autores, inclusive, né, o Plínio, ele era candidato do PSOL a prefeito lá de Campinas, né, então, eu não sei, não, ele já foi candidato a presidente, se eu não me engano, pelo PSOL. Então, a visão dele já é muito mais radical, né, aquela visão mais socialista até, né, ele critica o Furtado por ser reformista. Então, presta atenção que ele vai falar dessa questão, inclusive, do novo desenvolvimento. Ele pode chamar de novo desenvolvimento, mas é a teoria desenvolvimentista no geral. Eu achei interessante isso, porque ele já estava dando uma alfinetada aí no Bresser Pereira, né? Que, no fim, é isso, é usar
essas ideias mais protecionistas e críticas e implementar isso como instrumento de desenvolvimento. E nessa perspectiva também, contrapondo com o modelo de substituição de importações, que foi a maneira como os cepalinos enxergaram o desenvolvimento da América Latina, esses outros países, principalmente ali do leste asiático, eles usaram a exportação como plataforma de industrialização. Então, vejam como é diferente. A gente chama de 2 modelos de industrialização. Um é substituindo a importação. Então, você deixa o seu câmbio muito desvalorizado para que o importado fique muito caro e você consiga, então, desenvolver a indústria aqui dentro do país. O outro modelo é a industrialização voltada à exportação. Então, você consegue criar uma indústria muito mais competitiva e tecnológica. Porque no caso do Brasil e os países da América Latina, como os industriais aqui, eles não tinham concorrência externa, a tendência deles era ficar estagnado num modelo mais atrasado. Uma fala clássica do Collor, né, que o Brasil não tem carros, o Brasil tem carroças. E por isso ele promoveu, por isso não, né, mas ele foi um que promoveu a abertura comercial sem nenhuma proteção. A indústria brasileira praticamente quebrou nos anos 90, né, em alguns setores. Porque a hora que ele abriu o mercado, a indústria brasileira não era competitiva. Enquanto que os países que fizeram sua industrialização voltada para o mercado externo, eles conseguiram ser muito mais competitivos, né? Agora, uma diferença fundamental é quando a gente pensa o tamanho do mercado brasileiro, né, a população muito mais numerosa do que alguns outros países desses, lógico, com exceção da China, né, que também tem um mercado enorme, mas mesmo assim fez a industrialização para o setor externo. Vamos terminar, então, para conclusões, né? Então, o comércio internacional, na visão crítica, ele não leva necessariamente a convergência entre os níveis de renda, e ele pode contribuir para o crescimento na medida em que ele for integrado na política comercial do país. Então é isso, gente, espero ter ajudado a entender um pouco melhor, né, essas reflexões críticas. Para atividade, eu coloquei o hiperlink para vocês, mas está no Classroom também, da aula síncrona. Nós vamos discutir essas 4 questões que eu deixei para vocês, tentar entender, então, consolidar algumas ideias ali do pensamento do Prebisch e tentar entender quais são as grandes críticas a essa teoria, a essa abordagem teórica. Beleza? Então, a gente se vê terça-feira. Até mais!